Lucas 2:52. Eita, olha aí, ó. Lembrança do Éden. Foi a mulher que tu me deste. Culpa o outro. Alguém pode ler para mim bem alto? Diante de Deus. 4 fatores aí fala sobre o crescimento de Jesus, tá? Fala sobre sabedoria, sobre graça, estatura diante de... Sabedoria, estatura e graça diante de quem? Diante de Deus e diante dos homens, tá? O que a gente pode dizer que ele cresceu na área de sabedoria, na área física, de estatura, cresceu fisicamente. Cresceu em graça diante de Deus, isso quer dizer o quê? Na área espiritual. E graça diante dos homens, que é a área social. Ele alcançou graça diante dos homens também. Isso é importante, né? Essas 4 áreas está explicando aqui no texto, que é a parte que Jesus cresceu nessas 4 áreas. Como ele cresceu? Qual o contexto de crescimento de Jesus? A gente não tem muitos detalhes na Bíblia sobre a adolescência de Jesus, por exemplo. A gente não tem histórias, muitos detalhes contando sobre isso. Tem só um texto falando sobre quando ele tinha 12 anos, discutindo com os fariseus e tudo mais. Na verdade, dando aula para eles, né? Mas, e aí a gente tem pouca recurso em relação a isso, tá? O meu objetivo de hoje não é especular essas coisas. O meu objetivo de hoje é focar nessas 4 áreas que ele cresceu e tentar trazer ensinamentos para a gente de como nós devemos crescer também, pegando do modelo do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? O modelo de Cristo Jesus é o homem perfeito. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e morreu a morte morrida que deveria ser nossa. Nós merecíamos aquela morte e ele morreu em nosso lugar. Então, Jesus nos ensina em todo o tempo. Então, a área política, a área econômica que ele cresceu, a área educacional, o status social lá, a família dele, isso tudo são fatores importantes para o crescimento. Uma família é importante para o nosso crescimento. Nós precisamos de relacionamentos amáveis, de modelos de valores. Nós precisamos crescer num lar onde vão nos ensinar a palavra de Deus. Salmo 78 fala: aquilo que aprendemos, iremos passar para as próximas gerações, que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel. Nós precisamos estar nesses lares e sermos, quando vocês forem pais, quando vocês estiverem na liderança de uma família, como pais e mães, vocês terem esse posicionamento também, de proporcionar aos filhos, proporcionar aos irmãos, esse ambiente de aprendizagem, de memorização da palavra. A palavra de Deus deve permear todo o ambiente do lar de vocês. Hoje também, vocês precisam de um lar adequado, de roupa adequada, de comida adequada para crescer. Quantos pensam, bem-vindos, bem-vindos? Não tem como perceber a presença de vocês que chegaram iluminando esse lugar. A alegria nos contagia. Eu gostaria de pedir que vocês viessem mais para perto da gente, para nos deixar mais felizes ainda. Então, gente, todos esses fatores são importantes. Mas o que eu quero focar agora, o tema de hoje, eu não falei para vocês, se chama A Igreja como uma Janela. E tem uma razão por isso, tá? Então, mas é baseado nesse texto de Lucas 2:52 que a gente acabou de ler. Só que existe um problema no mundo. E esse problema, a esquerda do nosso país e a mentalidade de esquerda diz que é o que? O problema do mundo? A diferença de classes. A esquerda diz que o problema no mundo é que uma quantidade pouquíssima de gente tem muito dinheiro, tem muitas riquezas e muita gente não tem nada. E o que é que a gente deve fazer com isso? Quando o problema é esse, o que é que a gente deve fazer? Deve pegar esse dinheiro, essa riqueza e distribuir de forma igual, porque assim nós estaremos nós seremos justos. Olha que lindo, um argumento moral, justiça.
Porque é uma injustiça muito grande, tanta gente passando fome, tanta gente em dificuldade. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos roubar do rico e dar para o pobre. E a gente precisa ter cuidado com isso, tá? E argumentar essas coisas de discussão política, você deve também argumentar no nível das ideias, mas se o argumento é moral, não adianta você dar um argumento econômico para rebater isso, que não vai servir. Você tem que dizer que isso aqui que está acontecendo nesse pensamento é um roubo, né? Porque o problema do mundo não é distribuição de renda, não é a diferença de classes. O problema do mundo é esse aqui, ó, Romanos 1:21. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças diante dos seus raciocínios. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. O problema do mundo se chama, na linguagem científica, se chama pecado. Se chama depravação do homem. O problema do mundo é esse. E não é uma visão política que vai mudar isso. O problema do mundo é que o homem pecou contra um Deus santo. Esse é o problema do mundo. E aí, os seus raciocínios se tornaram fúteis. Gente, eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, onde eles estão discutindo a questão do banheiro ser para qualquer pessoa, não ter gênero, não separar menino e menina. E aí o cara é um galeguinho de 1,70 m, chega lá e faz: e aí, o que é que você acha sobre essa questão? Aí o pessoal da universidade, né, o pessoal, então são crânios, vão lá: não, eu acho que todas as pessoas devem ter o direito de utilizar o banheiro com que ela se identifica, porque nós temos que valorizar a diversidade. Olha que assunto bonito. Nós temos que valorizar a diversidade, a pluralidade, e não sei o que, e fora tema. Não, eles não disseram isso nos Estados Unidos não. Mas, e a pluralidade, diversidade e tal. Beleza. Aí dizendo isso. Aí esse cara, um homem de 1,70 m, galego, diz assim: e se eu dissesse para você agora que eu sou uma mulher, o que é que você diria? Aí ele olhava assim e fazia. A gente via na expressão dele, ele fazia: prazer em conhecê-lo, tudo bem. Já viu esse vídeo? Aí ele: sério, legal. E se eu lhe dissesse que eu sou uma mulher chinesa? Aí ele olhava assim: não, eu ia acreditar que você teria ancestrais da China. E começa a ficar obscuro o negócio, mas eu ainda diria sim, muito bem, que legal para você. Gente, e não se entrega, sabe? Dessa linha que a gente está vendo que é uma pessoa, que é um homem galego de 1,70 m. E ele diz assim: e se eu dissesse a você que eu tenho 2 metros de altura, o que é que você ia dizer? Uma delas fala: aí não, 2 metros não. Tipo, por quê? Porque você não tem. É claro que ele não tem, não é uma mulher. Mas ele fala: então eu posso ser uma mulher? Aí a mulher fez: sim. Eu posso ser uma mulher chinesa? Ela disse: sim. Mas eu não posso ser uma mulher chinesa de 2 metros de altura. Ela disse: verdade. Olha como está a linha de raciocínio. Porque não faz sentido. A linha de raciocínio, as ideias, não tem lógica. Porque a verdade não é relevante. Eles querem defender uma narrativa. E quando você quer defender uma narrativa, qualquer coisa serve. Então, gente, o problema do mundo não é uma diferença de classe. O problema do mundo se chama pecado. E o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de um Deus santo, que não tolera pecado. O pecado precisa ser pago com morte. O salário do pecado é a morte. E isso precisa acontecer. Então, por que Deus enviou Jesus? Para ser esse sacrifício por nós, para pagar esse preço. Jesus não morreu na cruz para te fazer feliz. Jesus morreu na cruz porque você merece a morte eterna. E ele recebeu a ira de Deus. Toda a ira de Deus estava em Cristo pelos pecadores. Então a morte de Jesus no nosso lugar
tem um valor eterno. Não é algo para mexer somente com as suas emoções, mas deve motivar toda a sua vida, se você entende e se você foi encontrado por essa graça. Então o problema do mundo é esse. O problema do mundo é que o mundo está cego. O mundo não consegue ver o que Deus deseja para eles hoje. Deus, ele tem intenções para o homem no presente. Deus tem propósito para você. E quando a gente falou de vocação, a gente discutiu sobre isso. A gente discutiu que a sua profissão, a sua vida, ela tem um propósito, um valor que Deus escolheu para isso. E você precisa entender isso, que o seu trabalho, a sua profissão, aquilo que você faz ou vai fazer como profissão, posso dizer também para quem estuda que é um trabalho, tá, gente? Só não ganha dinheiro, mas é trabalho. Que você faz hoje deve ser para a glória de Deus e tem um propósito. Porque senão, quando a pessoa fosse convertida, ela subiria ao céu logo, né? Que não teria mais propósito nessa terra. Mas não, existe um propósito aqui. E viver para a glória de Deus é viver nesse propósito, com a minha profissão, com meus estudos, como filho, e como proclamador do Evangelho e muito mais. Então existem intenções de Deus para o presente, para a sua vida hoje, e existe também intenções de Deus para o futuro. Então nós não podemos somente dizer para as pessoas que Jesus morreu para que elas não vão mais para o inferno e vão para o céu no futuro. É o que a igreja sabe muito fazer. Nós dizemos que tem um propósito na sua vida no futuro. Hoje não tem muito não. Hoje a gente vai se segurando aí e vai vendo qual é, mas é o futuro. É só para não ir para o inferno. Que a gente muitas vezes prega esse evangelho raso, de que o propósito da vida é só para não ir para o inferno. E o que é que muita gente diz e pensa? Eu não sei se você já ouviu alguém falando isso. Então eu vou curtir aqui a minha vida. Quando eu estiver lá no meu leito de morte, ou estiver lá perto de morrer, eu me converto e vou para o céu, estou resolvido. Já ouviu alguém falar isso ou pensar? Eu estou falando de alguém terceiro, não vou nem usar o seu nome, tá? Então deixa só no terceiro. Gente, já ouvi isso muito. Por quê? Porque não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu o propósito do Evangelho, o significado do Evangelho na nossa vida hoje. É só lá para o futuro. O que é que muita gente, a gente vai evangelizar e vai conversar, eles falam o quê? Mas eu não estou pronto. Eu entendo essa mensagem, eu entendo que Jesus morreu por mim, mas eu não estou pronto agora. Já ouviu isso? Eu não estou pronto agora, o quê? Eu quero a licença para pecar agora. Eu sei que eu estou pecando, mas eu quero essa licença para pecar. E aí quando eu chegar perto de morrer, eu peço perdão e estou resolvido. Me garanto no céu, vivi como eu queria aqui, pronto, pagou. É a mesma mensagem do adolescente e do jovem que escolhe ter relação sexual antes do casamento, dizendo que mas Deus vai me perdoar. É a mesma coisa, não entendeu o que é a graça de Deus hoje, não entendeu o que é o Evangelho hoje. Deus diz não para você, não é porque Ele é um Deus carrasco. Deus diz não para você hoje porque é o melhor para você. Eu digo para o meu filho não correr na rua, não é porque eu odeio ver ele correndo. Eu digo para ele não correr na rua porque o melhor para ele é não correr e um carro bater nele. Se ele correr, o carro vai bater nele. E eu vou perder o meu filho e ele vai perder a vida dele. Então quando você escuta o não de Deus está lhe guardando. Porque você não tem a capacidade mental de entender os propósitos de Deus para a sua vida. Você é pequeno. Eu sou pequeno. Você não consegue. Você não tem tudo resolvido na sua cabeça. Muitas vezes que o pai fala para você, para sua mãe, fala: mas isso aí é coisa de velho, ou isso é coisa de... Gente, respeita os cabelos brancos da sua mãe e do seu pai. Mesmo que ela pinte ou que ele pinte, existe experiência aí. Existe alguém que já percorreu o caminho, que talvez você não percorreu ainda. Existe alguém que já levou muita pancada nessa vida e que está querendo lhe ensinar alguma coisa. Então, os pais são usados por Deus muitas vezes para nos ensinar. E quantas vezes você já fechou o seu coração para o seu pai e para sua mãe?
dizendo: ah, mas não me entende não. Entende sim. Eu sei que o mundo é diferente de quando ele tinha a sua idade, mas a essência da gente é a mesma, de gente. Eu começo a perceber essas pessoas sendo usadas por Deus para lhe abençoar com um não. Para lhe abençoar com um não. Preste atenção nisso, tá? Então, existem intenções de Deus para hoje e existem intenções de Deus para o futuro. E nós, como igreja de Cristo, precisamos transmitir isso com a proclamação do Evangelho e com nossas ações. Nós não ficamos parados, nós não ficamos aqui esperando Jesus voltar e somente cantando, lendo a Bíblia como a devocional, mas que a Bíblia, na verdade, ela é um livro que transforma toda a nossa vida. Quando a gente vê, por exemplo, o livro de Esther, ela agindo no governo, a gente olha e faz: olha como Deus foi a provisão na vida dela. E a gente começa a cantar: isso é o que a tua providência fez por mim. E começa a cantar isso. Aí quando sai ali e fala de política, a gente não sabe o que falar. A gente não se posiciona como cristão. Nós precisamos ter a mente de Cristo, buscar o que é ter uma cosmovisão bíblica para a política hoje, e votar. E não sei se vocês escolheram votar aqui, muitos têm 16 ou mais de 18, não sei se vocês escolheram ter o título ou não, mas se vocês forem votar com essa consciência. Não é deixar a mente cristã dentro do templo e sair lá e votar em pessoas que têm princípios e políticas públicas anticristãs. Nós podemos ficar calados com isso? Nós temos que pensar em relação ao que a palavra de Deus fala sobre isso. Eu não estou dizendo aqui que nós devemos sair batendo em homossexual, que nós devemos sair daqui desrespeitando, dizendo palavras vulgares ou pejorativas. Não, tá? Cada um tem o direito de cidadão. Agora, o que você precisa é ter a consciência do que a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia chama de pecado, tá bom? E nós precisamos ter firmeza em relação a isso. Ter uma opinião diferente não é homofobia, gente. Desrespeito, bater, tudo bem, isso aí que não pode, nós não podemos fazer com ninguém, tá? Que tem opção de voto diferente, nós não devemos fazer isso. Mas nós devemos ter uma consciência bíblica do que é a família, do que é o aborto. Essas coisas nós precisamos falar. A igreja precisa se posicionar, gente. Tem um vídeo lá do Iago, não votem no Hitler. Ele fala muito sobre isso, que disseram que quando legaliza o aborto, diminui o aborto, mas é mentira. Na prática é mentira. Pega o exemplo de Portugal, mas tem outros exemplos. Nos Estados Unidos hoje, mais de 1 milhão de bebês morrem todo ano. É mais de 1 milhão, gente. É João Pessoa, Santa Rita, Bahia, esse arredor todinho morrendo de gente por ano. É muita gente. Nós devemos chorar por causa disso. Tem mais de 50 milhões de abortos por ano. 50 milhões, 1/4 do nosso país por ano. De bebês morrendo. Nós temos que defender isso, defender a vida, os bebês, né? Não esse assassinato em massa que está acontecendo. Exatamente. Tem um cara dando entrevista, o nome dele é Ben Shapiro. Ele dando entrevista, a menina pergunta para ele: como é que você, que é um homem bem sucedido, de classe média, como é que você pode falar sobre aborto se você não é mulher, se você não entende? Aí ele disse: porque o errado é errado, mesmo se eu sou um homem de classe média e não sou mulher.
Não é porque você é mulher que você tem o direito de matar uma vida. Eu preciso me posicionar em relação a isso. Ele é um judeu que está se posicionando e está falando aí. Gente, eu já compartilhei sobre essa questão de aborto, de homossexualismo num lugar onde as pessoas se levantaram e foram embora com raiva de mim. E aí? Eu volto e disse, não gente, peraí, eu vou mudar o discurso, peraí, desculpa, tá? Aborto é só se você entender assim, mais ou menos, tal. Não, gente. A igreja que Deus ama é a igreja que o mundo odeia. Jesus fala em Mateus 10, vocês serão odiados por todos, eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. E não tenham medo dos que podem tirar a vida do corpo de vocês, mas temam aqueles que podem lançar a alma de vocês no inferno. Ser cristão é viver em perseguição. Perseguição ideológica. Hoje vocês tem um cara que ele vive em perseguição, mas ele não é cristão não, é o cara do Mamãe Falei. Ele vai no meio lá da galera da esquerda e começa a falar e debater sobre direito. Aí a galera vem com pau e bate nele e não sei o que. Aí o outro vai, bota a camisa de Bolsonaro, vai para a universidade, para aquele canto, lugar da universidade bem de esquerda mesmo, só para atiçar o pessoal, aí vem batendo e tal. É nessa ideia mais ou menos como o cristão vive, tá? O cristão, ele está no meio de gente que a visão dele, a visão de mundo, o que a palavra de Deus diz, ofende. O evangelho ofende o pecador, gente. Porque ninguém que escuta que é pecador, que é falho, que está contra um Deus santo, vai dizer, ai, é verdade, eu sou pecador, me perdoa, Senhor. Ele vai ranger os dentes. Quando Estevão dá o discurso dele em Atos 7, eles estão irados, porque ele está dizendo algo que está ferindo eles. Em outro contexto, tá. Mas é nessa ideia da raiva. Olha, o tempo aqui está passando mais rápido, viu? Não é culpa minha não, é o tempo. Então, gente, a gente precisa perceber o homem pecador, falho, como doente, como longe de Deus. E aqui, deixa eu ver outra coisa. Olha que lindo. Aqui é o homem fraco, tá? Ele é até bonito assim por fora, mas ele é fraco. E aqui são as intenções de Deus para o presente e as intenções de Deus para o futuro. Nós, como igreja, nós precisamos mostrar essas intenções de Deus para Ele através do Evangelho, através do nosso trabalho, através da nossa vida. Só que tem um problema. Qual vai ser meu problema? Meu problema vai ser isso aqui. O problema é que o pecado impediu que o homem visse as intenções de Deus. Então o seu raciocínio, a sua mente, as suas ideias, eles não conseguem. Por isso que tem muita gente que até entende, compreende o Evangelho, compreende a mensagem, mas ele não consegue, porque se o Espírito Santo não revelar, não tem quem consiga com conhecimento. Porque quem dá esse conhecimento, quem dá essa transformação de mente, de vida, é o Espírito Santo de Deus. Nossa função é essa: continuar mostrando o Evangelho, continuar pregando, continuar mostrando as intenções de Deus através da proclamação do Evangelho, do nosso estilo de vida e por aí vai. Mas confiar que é o Deus que escolheu essas pessoas, que Deus escolheu antes da fundação dos tempos, que predestinou, como diz em Efésios, foi Ele que escolheu, não é minha função. Mas a nossa função, muitas vezes tem gente que não entende o que é calvinismo, o que é essa questão de que Deus escolheu antes da fundação dos tempos, e diz, se Deus escolheu, então beleza, eu vou sentar aqui e deixa a galera vir aí. Ele não escolheu? Mas Deus escolheu antes da fundação dos tempos, sim, mas Ele deu uma coisa que se chama responsabilidade do homem. Ele não deixou que os anjos pregassem o Evangelho, Ele chamou o homem para pregar. Então a sua responsabilidade e minha, pregar o Evangelho. Mas e se ninguém se converter? Isso aí não é um problema seu, isso é problema de Deus, tá? Então não se preocupe com o que Deus vai fazer, se Ele vai converter ou se não, mas quem
a função de Deus é converter, a nossa função que Ele nos deu é de proclamar esse Evangelho. Então, gente, existe essa barreira aqui, esse muro, a gente está lá até o teto. Qual é a nossa função então? Como igreja, nós somos como uma janela, porque nós não vamos derrubar esse muro de pecado. Nós estamos no corpo de pecado que ainda está em pecado, mas nós, como uma janela, nós podemos mostrar as intenções de Deus para o presente e para o futuro. O problema é que muitas vezes a igreja pega essa janela aqui, imagina uma janela assim, e mostra só uma área das intenções de Deus, só mostra as intenções de Deus para a área espiritual, e se esquece que tem toda, é como a gente pegar, deixa eu voltar aqui, porque senão eu vou para outro exemplo, eu vou sair mais 15 minutos para ele. Então, a gente pega só nessa janela, que tem 4 partes, né, uma janela assim, a gente só mostra a área espiritual. E aí a gente se esquece que existem outras áreas também. E nós somos chamados também para mostrar as intenções de Deus nessas áreas. Tem um pastor dos Estados Unidos que ele gostava muito de fazer, como é, jardinagem na casa dele, tipo, jardinagem, né? E aí ele fazia isso todo sábado. Tinha um vizinho dele, já tentou puxar conversa com o vizinho dele, e quando foi falar de Deus para o vizinho dele, olha, eu queria falar para você sobre o amor de Deus, não sei o que, o vizinho, ó, para logo aí. For falar de religião, eu não quero, respeito você como meu vizinho, mas você para por aí, eu não quero esse assunto. Bem simpático, né? Esse vizinho. Então ele se sentiu travado, mas aí tudo bem, ele não quer conversa. E aí ele estava lá num sábado e ele sentiu no coração dele vontade de arrumar o jardim do vizinho. E ele falou, meu Deus, será que eu tenho que fazer isso mesmo? E aí ele sentiu esse incômodo de ter algo que eu vou fazer para ele. Não era algo para falar, eu já tentei conversar com ele, mas tudo bem. Aí ele começou. E todo sábado ele fazia isso, por 1 ano e meio. O vizinho saía, esse vizinho, o dono da casa saía, opa, tudo bem, quer uma água? Não, tudo bem. E ele fazendo lá no jardim do vizinho. Meu Deus, eu vou ficar fazendo isso até quando? E ele só vontade de fazer e tudo mais, sem entender. Aí teve um dia que ele pegou e o vizinho bateu na porta dele. Fez, Bob, o que foi que aconteceu? Por que você está... Não estou entendendo, tem mais de anos que você está aqui agitando meu jardim todo sábado. Ele disse, eu entendi como se fosse Deus me dizendo para fazer isso e para abençoar a sua vida. Tipo, ele só fez isso, né? Ele disse, a gente pode conversar? O vizinho disse para ele, pode, vamos marcar um jantar. Aí marcaram um jantar no outro dia. E no jantar ele disse, você começou a fazer isso na minha casa, eu não comecei a entender nada, explicando. Você começou a cortar o jardim lá e ajeitar, eu não estava entendendo mais nada. Meu casamento eu estava quase me separando, estava com maior dificuldade. E daí nessa época eu estava passando na frente da igreja e entrei lá e comecei a conversar com o pastor sobre isso que você estava fazendo, para saber se tinha na Bíblia que era para ajeitar o jardim das pessoas. E ele me disse que não, mas ele começou a pregar para mim aquilo que você tentou me falar algum tempo atrás. E daí eu comecei a entender sobre essa graça, sobre esse amor de Deus na minha vida, e eu fui convertido nesse momento, e agora eu quero viver para Deus. E você está me dizendo que você sentiu de Deus isso de fazer, mas como é que pode? E hoje, no nosso casamento, nós estamos bem, nós estamos indo para a igreja, nós somos salvos por Deus, e tarará, e tarará, e tarará, e tarará. Gente, eu não estou dizendo que você tem que sair cortando o jardim do seu vizinho, mas foi algo físico que ele fez, algo de mudar o ambiente, que eu não sei como. Deus, ele faz o que ele quiser, na hora que ele quiser, usa o que ele... Aconteceu que o cara ouviu o evangelho dessa vez de verdade. Eu não sei se isso foi servir para amolecer o coração dele, eu não sei. Mas existem coisas que nós devemos obedecer a Deus para fazer no mundo. Nós precisamos obedecer a Deus e continuar. Por que você não dá fila? Por que você estuda para ser o melhor? Por que você
para a glória de Deus você faz isso. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E nós precisamos fazer isso em obediência a Ele. E também nós precisamos fazer na área de sabedoria, na área espiritual, em todas as 4 áreas, gente. Tá? Então nós proclamamos o Evangelho de salvação, o Evangelho da cruz de Cristo, e nós também mostramos as intenções de Deus em todas as áreas. Beleza? Então vamos fazer uma atividadezinha agora, rapidinho. Eu queria que vocês se juntassem em grupos de 4. 5 minutos. Grupos de 4 pessoas. Se alguém tiver algum caderno aí, pega uma folha e faz assim uma janelinha ou uma cruz assim. Se junta aí rapidinho, grupos de 4. Beleza, gente? Então, o que é que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer uma janelinha assim. Viu o que eu estou fazendo? Aí aqui vocês vão colocar espiritual. Aqui. Vamos fazer isso, ó. Dá pra ver? Tenho medo para não cair aqui, peraí. Viu? Espiritual, físico, social. Eu acho que vai cair. Entendeu? Espiritual, físico, social e sabedoria. A ordem aqui não é tão importante não, tá? Mas as 4 áreas são sabedoria, espiritual, físico e social. Sabedoria, espiritual, físico e social. E aí, o que é que vocês vão fazer? Se não tem papel, faz no celular. Já tá. Ah, tá. Show. Aí vocês vão fazer o quê? Eu quero que vocês pensem em coisas práticas, tá? Vamos pensar em coisas práticas. Eu quero que em cada área dessas vocês pensem em 2 atividades que a igreja pode fazer para expressar as intenções de Deus para o presente e para o futuro. Então, 2 atividades para a área espiritual, 2 atividades para a área física, 2 atividades para a área social e 2 atividades para a área espiritual. Já falei 2 vezes espiritual, então é para alguma área de sabedoria. Eu vou dar um exemplo de cada para vocês terem uma noção do que significa, tá? Olha só, preste atenção. Isso, uma coisa que vocês têm que pensar, não é para pessoas da igreja, é para pessoas que não conhecem Jesus ainda. Então, ó, na área espiritual, o que é que você pode fazer? Ir na casa do seu vizinho e perguntar se ele tem um pedido de oração. É uma atitude, é uma ação na área espiritual. Na área de sabedoria, o que é que você pode fazer? Ah, eu sei, vamos dizer aqui um exemplo, tá? Vamos dizer, vou pegar a geração teen de vocês, descolados. Então tem um de vocês aqui que é youtuber. Então eu vou ensinar Pedro, youtuber. Então eu vou fazer um curso de 2 horas para crianças de uma escola pública que querem saber como é ser youtuber. Isso aí é na área de sabedoria. Um exemplo, tá? Na área social, eu vou pegar o pessoal do meu prédio que gosta de jogar FIFA e eu vou fazer um campeonato de FIFA. Cada um dá R$1.000 e o vencedor leva tudo. Bom, né? Esse campeonato. E na área física, eu vou juntar 4 pessoas do meu grupo pequeno e vou pintar o muro de uma senhora da minha rua que é viúva. E eu vou pintar o muro da casa dela. Isso é uma ação específica para cada um. Então entenderam a ideia de cada um? Na área espiritual é o que a gente está acostumado a fazer normalmente com a igreja. Na área de sabedoria, você ensinar algo. Na área social, você promover um encontro com pessoas da faixa etária, pessoas de faixa etária diferente, alguma coisa assim. E na área física é você mudar alguma coisa, o ambiente. Então vocês têm aí 7 minutos e 30 segundos. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Eu sei que vocês passariam mais meia hora.
Vamos lá? Quem vai falar do grupo de vocês? Eu preciso um de cada um aqui, ó. Vamos, ligeiro. Ligeiro, vem. Bora. Pode ser sem microfone. Vamos. Gente, vamos lá. Espiritual. Espiritual a gente botou discipulado pessoal e convite ao culto. Físico a gente botou ajudar incapacitados ou com pessoas com limitações, tipo um cego a atravessar a rua, carregar as compras da vovó e tal. Cesta básica, Ajudar incapacitados com limitações, tipo ajudar com compras. Não. Com limitações. Limpeza, tipo, eu percebo que muitas calçadas da rua do vizinho geralmente são sujas, com aqueles matinhos crescendo. Aí você vai lá. Como é? Deixa eu só dizer uma coisa, gente. Isso é uma coisa muito séria. O que é que o cristianismo tem a ver com isso? Por que que limpar é importante? Sim. A mordomia, né? Você ser mordomo da criação. Tá? Então essa questão de limpeza é muito... Gente, tomem banho. Tomar banho é cristão, é bíblico, tá? Então, não é só para vir para o culto que toma banho, não. Todo dia, tá bom? E Deus abençoou e disse: tomai banho. No social a gente botou hospedar pessoas, que é uma coisa que a gente vê muito também, né, pelas ruas e tal, ou pessoas que chegam à nossa cidade sem ter onde ficar. E aulas de reforço, que a gente botou como sabedoria e social, alfabetização e tal. Aqui na igreja já tem, mas a gente pode ajudar isso de uma forma maior, entendeu? Então, gente, muitas vezes a gente usa de maneira equivocada, pode sentar, obrigado. De maneira equivocada a alfabetização como uma manipulação. Isso é muito errado como cristão. A gente faz algo para eu poder fazer outra coisa. Tipo o sopão para eu pregar. Por que eu não podia pregar antes? Eu podia ter pregado antes. Não tem nada que me impede de sair pregando. Mas se eu fizer algo com essa intenção assim por trás, é meio que uma manipulação. E Jesus, gente, a pregação do evangelho de Jesus não é isca. A gente não pode fazer coisas como isca. Jesus é pão que alimenta, o evangelho alimenta a alma. Então isso é uma ação espiritual, a pregação do evangelho. Mas a limpeza, a alfabetização é para que a pessoa aprenda a ler. A recuperação, o reforço escolar é para que a pessoa melhore na nota. Agora, se você está com a intenção de fazer algo, uma ação na área espiritual, você vai pregar, você vai discipular, você vai orar, que não são coisas erradas, são coisas importantíssimas, tá? Mas a gente tem que tirar a questão de fazer uma coisinha para poder, né? Não tem isso. Tá bom? Próximo, tem aqui? Meu batera aqui. Vou falar um pouco rápido, beleza, pessoal? Que eu estou um pouco nervoso, tá? Então. Não. Então, na sabedoria a gente colocou ensinar, serem educados, ajuda na matéria. Espiritual, pregar a palavra, ler a Bíblia para alguém.
Social, chamar para a igreja, fazer um devocional. E físico, dar uma Bíblia e fazer caridade. Bem. Podemos conversar sobre algumas coisas que ele falou? Dar uma Bíblia é algo físico, tá? Você está fazendo algo físico, também encaixa aí, tá? Tem uma questão espiritual porque a Bíblia, né? Mas se você dá um livro para ele, tá? Não dê o livro de Felipe Neto, pelo amor de Deus, queime aquele livro, mas tudo bem. Não assiste aquele canal, pelo amor de Deus. Mas a questão de sabedoria, você fazer um discipulado, tem a sabedoria, você está ensinando, mas o foco principal do discipulado é espiritual. Você sentar com o colega para estudar física, você sabe física e o seu colega não cristão não sabe, e você se oferece para servir ele ensinando física. Isso é o que? Sabedoria, tá? Gente, isso tudo mostra que é o serviço, nós estamos servindo as pessoas. Isso nos impulsiona para o serviço. Mais um grupo. Chega, jovem. Muito legais as ideias, tá? Até agora, show de bola. No social, a gente colocou criar um grupo de estudo e acumular alimento para fazer uma cesta básica para alguma família que necessita. No espiritual, a gente colocou fazer um PG na escola ou na faculdade e ir para a casa de um amigo. No físico, a gente colocou fazer uma coleta seletiva. Isso. Aí vai fazer o que na casa? Ficar um pouco, não, é discipular, estudar, assistir vídeos de Felipe Neto e tal. Aí a gente no físico colocou fazer uma coleta seletiva em algum local público, uma praça, alguma coisa assim. E ideia de Nicole, fazer uma horta sustentável. Legal, né? Tá vendo? Eu falei, Nicole. Ela achava que não ia gostar. Bem. Muito massa. Tá vendo? Só em relação a isso, gente. Você está ensinando, isso aí se chama microempreendimento. Você está ensinando a pessoa a se desenvolver financeiramente e dando oportunidades, porque o sistema é aberto. Então, uma pessoa que só vive naquele receber, ele aprende a empreender. Então, muito boa iniciativa. Você não só faz por alguém, mas ensina ele a fazer e ensinar outros. Palmas para essa ideia. Parabéns, Nicole. Na sabedoria, a gente colocou fazer um discipulado pessoal com alguém da igreja, alguém que esteja iniciando na fé, ou enfim. E a gente colocou, é porque a gente não tinha mais, entendeu? Por sabedoria mesmo, aí fica para a próxima, tá? Beleza, na área de sabedoria, o principal desse caso aí foi espiritual, mas também é algo de sabedoria, tá bem? Tá bom, gente? E é interessante, porque se você perceber, eles mesmos que se completam. Então, você faz um discipulado, que é algo espiritual, mas você está ensinando algo a alguém, que vão ter implicações práticas, não só no físico, mas no social. Percebem isso? Então, você faz algo espiritual para alguém. Eu ensinei para ele sobre o livro de Colossenses. Ele vai ver lá, Colossenses 2:8, que nós temos que nos livrar. Romanos 12, ele lê que precisa renovar a mente. Então, ele aprendeu algo novo da Bíblia, está na área de sabedoria. Mas essa renovação de mente dele, ele percebeu que o Evangelho é mais do que a área espiritual. Então, eu vou ter a minha vocação no meu trabalho, eu vou lutar pela causa do pobre, eu vou defender a justiça. Isso vai ter implicações na área física, de estruturas, e também na área social, de como eu me relaciono com as pessoas. Então, isso tudo vem carregado do espiritual, de sabedoria, e assim vai. Tá? Mais um. Aí, aqui. Quem? Rápido. Vamos. No físico, a gente colocou limpar a sala de aula, tipo... A peteca no chão não é a tia da limpeza que limpa não, tá, gente? É você que apanha assim, ó, com essa mão que Deus lhe deu, pega essa abençoada e joga no lixo. E ensina sobre cultura para as outras pessoas também, sobre mordomia e muito mais. Então, é tipo... já explicou. Fiquei emocionado com isso, eu quis falar.
Espiritual, a gente colocou conversar com um amigo que está sozinho e pregar para o mundo e para qualquer pessoa, que é espiritual. Sabedoria, a gente estava meio sem ideia, mas a gente colocou colocar um versículo nas redes sociais, só. E social, a gente colocou juntar amigos na escola para cantar e orar e distribuir lanches para moradores de rua. Legal. A questão de distribuir lanches, ela tem um impacto social. Nesse caso dele, é juntar uns amigos meus para ir distribuir, mas também é físico, você está dando, né? E se eu junto alguém para orar, um grupo de alunos, não necessariamente social, mas espiritual. Estou juntando para fazer uma ação espiritual. Beleza? Já falou? Não, foi o... E aqui também um de vocês já. E um de vocês chegou. Uma coisa diferente que a gente botou foi, não sei se é social, mas social a gente botou, não, porque tá escrito aqui, pô. A gente botou social, não sei, a gente botou se reunir para lanchar e o que tu tava falando, assim, de debater também, de saber expor as nossas opiniões e tal. Aí no físico a gente botou, aí foi isso aqui, segurar o elevador pro vizinho. Sim. Algo prático. Segurar o elevador. A gente na verdade fica apertando o botão para fechar, né? Segurar o elevador e ceder o lugar no busão. Ela botou aqui também, ó. Ceder o lugar no busão. Aí a mesma coisa, espiritual, a gente colocou pregar o evangelho e chorar com os que choram. Sim. Pronto, o resto São ações práticas, gente. Eu sei que é simples a questão de segurar, né? Mas, por exemplo, foi você que falou sobre ensinar sobre educação para as pessoas a serem educados na área de sabedoria. Isso é uma coisa importante. Nós aprendemos a ser egoístas. E aí a gente precisa pensar sobre isso. Vocês aqui. Vem alguém? Em sabedoria, a gente colocou ajudar uma pessoa com alguma coisa que eu sei e ela não sabe. E acabar ensinando um padrão cristão a pessoas que não têm conhecimento sobre esse padrão. Espiritual, fazer devocional com algum amigo que não conhece a Cristo e pregar a palavra a alguém que não foi alcançado por Cristo ainda. Físico, elogiar uma pessoa com fundamentos cristãos e ajudar pessoas que precisam. Social, marcar um encontro com amigos, uma coisa simples, mas também ajudar uma senhora a atravessar a rua. Manter seu posicionamento como cristã em relação a professores que praticam, tipo assim, falam temas que não tem nada a ver, entendeu? Se posicionar. Entendo. A questão do posicionamento cristão não seria uma ação em grupo, seria uma ação de posicionamento seu na área de sabedoria, porque você está trazendo luz onde existe trevas. Mas você precisa de sabedoria nisso também, para você precisa ver que é relevante. Você não vai conversar sobre esse assunto com pessoas imaturas que vão atacar, e aí você não vai conseguir discutir ideias. Se você acha que o espaço é aberto para defender, não é que você vai se amedrontar e se calar, mas você precisa ter um lugar onde não é hostil, entendeu? É não negar a fé, é estar pronto com os argumentos e tudo mais, mas você tem que perceber, porque vai ter hora que, por exemplo, eu fui conversar com um colega e ele só ficou me acusando, então foi fútil essa conversa. Tipo assim, como é que você que é cristão e as cruzadas, e começa a dizer que o erro meu foi tudo culpa minha, foi eu que fiz as coisas, sabe? E vai atacando um homem, como é que você quer isso? E para mim, e não é a ideia em si. Se você consegue discutir ideias, é muito válido se posicionar em relação a isso. Girls. Alguém? Daqui. Assim, o óculos. É o óculos, gente, o problema. Quer falar segurando o microfone assim? Olha só, gente, o que elas escreveram. Não acredito não. Meu Deus. Gente, na área física, escrever mensagens motivacionais. Árvore pública. Gente, que legal essa. Construir casas para cachorros de rua, né? Interessante. Morador de rua, não. Não tem aqui não, morador de rua não. Foi eu. Na área espiritual, pregar versículo bíblico,
orar por uma pessoa que está passando por um momento difícil. E a gente está em Setembro Amarelo, nós precisamos prestar atenção naquelas pessoas que ficam sozinhas e tudo mais, e pregar o evangelho para elas, e orar junto com elas, e dizer que você está presente, está disposto. Na área de sabedoria, pregar o evangelho para uma pessoa que está passando um momento difícil. Na área de sabedoria seria bem espiritual, essa parte que vocês escreveram também. Tá? Mas o que é que eu quero finalizar com isso? Vamos já finalizar agora, nesses últimos 2 minutos. É que nós não devemos separar, dizer que ensinar física para alguém não é espiritual. Recolher o lixo do chão não é espiritual. Tudo isso é espiritual, gente. Tudo isso tem valor para Deus. O problema é que a gente só acredita que tem valor para Deus quando a gente senta e canta uma música e ora com ela. Não tem nada aqui não. E ora com a pessoa. Tudo isso é importante. E a gente precisa se levantar como cristão e pensar nessas coisas como coisas de Deus. Deus me chamou para fazer isso tudo aí, gente. Deus chamou você para você ser cristão, com sua vida, suas práticas, suas ações. Então a gente tem que começar a sair dessa mentalidade que existe o secular, aqui a minha vida secular, que Deus não se importa tanto com ela, e a minha vida espiritual. Na verdade é o contrário, a gente bota o espiritual lá em cima e o secular. Essas ações aí que a gente pensou, que a gente quer fazer, estimular vocês a pensar mais sobre isso, é para despertar isso em vocês, que Deus se importa com um campeonato de FIFA que vocês fazem, que Deus está presente lá. Deus se importa com a senhorinha que você ajuda a atravessar a rua, com o lixo que você apanha do chão. Deus se importa com isso. Então a sua posição deve ser em se importar com as coisas que Deus também se importa. Mordomia, Deus nos chamou para isso. Então, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho dessa área prática, de como a gente pode praticar isso, como é que a gente pode servir, como é que a gente pode ser intencional nessas coisas, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite. Eu oro, Pai, que essas ideias, esses assuntos, Pai, venham trazer luz, Pai, para esses jovens e adolescentes que estão aqui. E que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha abrir o nosso entendimento de maneira prática do que é ser cristão na prática, Deus. Nos ensina a pensar de acordo com a palavra de Deus, nos ensina a viver de acordo com ela, Pai. Somente o Senhor pode fazer isso em nós, Pai. Nós não podemos por nós mesmos, Senhor. Nós não podemos fazer essas coisas, Deus, por nós mesmos. Nós precisamos do Senhor, Pai. Nós precisamos do Teu auxílio, nós precisamos da Tua mão, nós precisamos da Tua revelação, Senhor. E eu oro, Pai, que isso seja verdade no coração de cada um que está aqui presente essa noite, Pai. De que sem Ti nós não podemos fazer nada. De que sem Ti, Pai, não existe saída, não existe, Deus, um caminho de futuro, Senhor. E nós queremos entender, Deus, que só em Ti, só na cruz, só no Teu Evangelho, só na Tua graça, Pai, nós podemos encontrar isso. Deus, traz esse entendimento para o nosso coração e traz esse descanso, Pai, que nós dependemos do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por essa noite. Toca com a Tua mensagem no coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Boa noite, tá? Deus abençoe.